Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal logo nas primeiras horas da manhã. E entre as notícias de hoje, petróleo cai após acordo de paz, apesar de arestas entre Irã e Estados Unidos. PGR rejeita a segunda proposta de delação e amplia cerco a Vorcaro. E goleiro de Cabo Verde, Vozinha, bloqueia ataque da Espanha e se torna herói do jogo. Eu sou Gustavo Lopes e esses são alguns dos destaques desta terça-feira, 16 de junho de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. Estados Unidos e Irã assinaram um memorando que encerra a guerra que durou 3 meses e meio, mas nenhum dos lados publicou o texto completo do acordo. O avanço, no entanto, foi suficiente para fazer os preços do petróleo caírem. O barril Brent atingiu o menor preço em 3 meses, com a perspectiva da retomada do tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz. Autoridades americanas e iranianas, no entanto, continuaram ontem a dar declarações contraditórias sobre os termos do acordo, cujo objetivo imediato é pôr fim aos ataques e permitir a retomada do tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz, uma das rotas mais importantes do mundo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, rejeitou a segunda proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, 4 dias após a Polícia Federal também ter rechaçado um acordo com o dono do Banco Master. Com isso, os investigadores fecham o cerco contra Vorcaro e sinalizam que, pelo menos por hora, não há mais espaço para uma negociação. A manifestação da PGR foi apresentada ontem e aponta que as informações fornecidas por Vorcaro não trazem provas novas e teriam pouca utilidade para as investigações. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga hoje a ação penal a que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro responde por coação no curso do processo. A tendência é de que ele seja condenado. Ele foi acusado de tentar atrapalhar a tramitação da ação sobre a tentativa de golpe de Estado, na qual seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado no ano passado. Ontem, um dia antes do julgamento, Eduardo pediu nas redes sociais que o governo dos Estados Unidos restabeleça sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator da ação penal. Há 6 meses da entrada em vigor da reforma tributária, a discussão sobre quem julgará os conflitos judiciais envolvendo os novos tributos ainda esbarra em entraves políticos e segue sem resposta. Segundo apurou o Estadão Broadcast, com autoridades do governo e do judiciário, o IVA dual deve começar a ser implementado em 2027 sem uma definição sobre o tema. Na prática, isso significa que, embora sejam tributos gêmeos, o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços serão analisados por 2 jurisdições distintas, a Justiça Estadual e a Justiça Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir hoje com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para tratar do banimento das exportações de carne brasileira para o bloco. No caso do tarifaço sugerido pela Casa Branca ao país no começo do mês, porém, membros do governo descartam um encontro mais prolongado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula do G7, que acontece nos Alpes franceses. O rope jumping,
esporte que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, praticava quando foi jogada sem cordas de uma ponte de 40 metros de altura no sábado em Limeira, no interior de São Paulo, não é uma atividade regulamentada no Brasil. Por isso, não há normas, protocolos obrigatórios ou fiscalização específica da atividade. Essa modalidade usa cordas sem elasticidade e cria uma espécie de pêndulo humano. Ganhou força no país a partir de 2013, mas diferentemente do bungee jumping, não é regulamentada. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Passe, Cucurella pra trás, Gabi furou, Ferran Torres, defesaça do Vozinha! Mais uma defesa sensacional! Com uma atuação pra lá de decepcionante, a Espanha estreou ontem na Copa do Mundo de 2026, empatando por 0-0 com a modesta seleção de Cabo Verde e, de quebra, consagrou o goleiro adversário Vozinha como o grande nome do jogo. Sabendo que o desafio não era nada fácil na partida realizada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, Cabo Verde apostou na marcação, com um detalhe notável: a equipe fez apenas uma falta em toda a partida, contra 10 da Espanha. E essa foi mais uma edição do Notícia no seu tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Felipe Caldo e o editor do núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você e até mais. Você ouviu Notícia no seu tempo. Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.